Paz do Senhor, queridos. É uma grande alegria poder estar usando essa ferramenta agora para ministrar o coração de vocês. Eu sei que vocês têm uma expectativa e eu muito maior ainda daquilo que Deus vai fazer nesta noite. É algo novo, mas que nós estamos começando a nos preparar para usar na hora da necessidade, como está acontecendo neste momento. Neste momento que você está ouvindo essa palavra, eu e a minha esposa e o Davi estamos em Boa Vista, Roraima, a mais de 4.000 quilômetros daí. E viemos ministrar num acampamento de carnaval aqui de uma igreja. E essa igreja, como investiu alto com as passagens aéreas, o pastor da igreja nos solicitou que ficássemos mais um domingo. E meu coração partiu, nós oramos e entendemos que havia um propósito do Senhor nisso. E nós viemos com o coração doído, irmãos. Minha vontade era estar pessoalmente aí com vocês. Mas nós também temos entendido que há esse chamado do Senhor, não para mim pessoalmente, mas há um chamado do Senhor para esta comunidade, para esta cidade. Cada vez que eu vou pregar numa cidade do estado de São Paulo ou fora do estado, nós percebemos o carinho e a unção que presentes na Moriá é dividido com essas igrejas e como essas pessoas, essas igrejas recebem de maneira tão calorosa e ficam tão impactadas com aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Quando nós começamos a contar os testemunhos, irmãos, essas pessoas ficam maravilhadas e eu tenho entendido cada vez mais que nós não podemos agir com um espírito egoísta, querendo impedir que Deus leve e faça essa divulgação daquilo que Deus tem nos dado aqui. Com todas as limitações físicas, com todas as limitações de recursos que temos, com todas as limitações de cidade, o tamanho da cidade, mas não importa. Aonde Deus resolve agir, pegando as menores pessoas como nós somos, escolhendo a menor cidade como nós somos, com menos recursos, não importa. Se Deus estiver conosco, grandes maravilhas acontecerão. E ainda vai acontecer isso. Deus vai propagar o evangelho em muitos lugares deste país e quem sabe até fora do país, a partir de Tanabi. Já pensou que coisa preciosa, irmãos? Já está acontecendo. E eu queria, em primeiro lugar, glorificar a Deus por vocês. Vocês são preciosos, uma igreja abençoada. E eu tenho certeza que o seu coração está compreendendo o que acontece neste momento. Nessa noite, queridos, o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra. Eu já preguei essa palavra, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes na igreja. E eu tenho entendido do Senhor que essa palavra precisa ser pregada pelo menos uma vez a cada ano. E no ano passado, na mesma época, no carnaval, nós trouxemos essa palavra. Ela é uma palavra-chave na minha vida, no meu ministério, na minha casa. Ela mudou a minha vida, ela tem mudado a vida de pessoas. Eu tenho pregado essa palavra em vários lugares. E vou pregar mais uma vez aqui, nesta casa, porque eu entendo que Deus quer curar o teu coração. Eu entendo que Deus quer fazer algo novo na tua vida. Deus quer liberar você de toda a prisão emocional, liberar teu coração de toda a cadeia, de toda a marca do passado, que impede você num relacionamento com Deus, num relacionamento com seus irmãos, num relacionamento até com os ímpios, para que você seja curado, seguro, firme naquilo que Deus tem para a tua vida. Essa palavra é quebrando o espírito de orfandade. Eu sei que muitos não ouviram essa palavra porque são novos na igreja. E outros tantos já ouviram, porque talvez já ouviram uma vez, ou outros ouviram 2. Mas eu garanto uma coisa para você. Se você abrir o seu coração, Deus vai falar tremendamente com você. Mesmo que você já tenha ouvido 3, 4 vezes essa palavra, é a palavra de Deus. E ela vai trazer cura para o seu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Nós vamos orar ao Senhor. Se você puder fazer isso comigo, põe a sua mão no seu coração. E ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para esta palavra. Mesmo que eu já tenha ouvido, eu quero receber esta palavra. E quero que o Senhor toque em áreas que ainda não foram tocadas na minha vida.
que o meu coração, a minha alma, sejam curados nessa noite. Eu repreendo na minha vida toda ação maligna e declaro em nome de Jesus que essa palavra prosperará e ela não voltará para o Senhor vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queria que você pegasse na mão do seu irmão e dissesse assim para ele: prepare seu coração. Diga, prepare seu coração. Isso. Porque Deus vai fazer algo novo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa palavra, como eu disse, ela é quebrando o espírito de orfandade. O que é a orfandade? Orfandade é um sentimento no coração de um ser humano relacionado com as dificuldades com o seu pai. A orfandade é uma tremenda ferramenta do maligno para manter pessoas cativas de si mesmas. É aquele sentimento que leva a pessoa a uma dificuldade com o seu relacionamento paterno. Ela não consegue, seja na adolescência, na infância mesmo, na adolescência, na juventude, até na idade madura, algo que trava o seu coração. Ela não consegue se relacionar com o seu pai. Ela teve traumas no passado. Talvez o pai, e isso está relacionado com a figura paterna. Você precisa entender, isso não é uma mensagem machista, pelo contrário, mas existem papéis dentro da família. E quando a palavra de Deus constitui a família, quando Deus constituiu a família, a ordem de Deus foi: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, essa atitude, essa decisão que constitui o casamento começa no homem. É o homem que tem essa iniciativa, ele se torna o cabeça do lar, como diz lá em Efésios. E o homem, a figura paterna, ele é a primeira imagem que um ser humano tem de Deus. E o diabo, sabedor dessa verdade, ele tenta distorcer a imagem do pai na vida do filho, na vida da filha. E muitas vezes a criança cresce num lar onde até a família, o pai está junto com a mãe, mas o pai não tem atenção para os filhos. Ou quem sabe o pai dedicou mais atenção para um outro filho, ou ainda esse pai foi ausente. Muitas vezes acontece desse pai ter sido muito rude, muito grosso, agressivo. E as suas atitudes, a maneira de agir com os filhos sempre foi uma maneira muito agressiva. E isso gerou distância no teu coração em relação ao teu pai. Ou muitas vezes o pai simplesmente não esteve presente. Separou cedo, foi embora, ou você não conheceu o seu pai. Muitas podem ter sido as razões que geraram ou que possibilitaram haver no teu coração esse sentimento de orfandade. Às vezes um pai omisso, presente ali, mas na hora que você mais esperava que ele tomasse uma atitude, na hora que você mais precisava, ele não teve essa atitude que você esperava. Isso marcou seu coração e gerou em você esse espírito de orfandade. Mas sabe o que é mais impressionante a respeito disso, irmãos? É que, na verdade, não precisa nem haver uma falha do pai, porque todos os seres humanos são falhos. Mas muitas vezes esse sentimento de orfandade é gerado no coração de um filho, mesmo quando o pai fez de tudo. Mesmo quando o pai foi presente, mesmo quando o pai tentou dar o melhor. Houveram as suas falhas, mas ele tentou corrigir isso. E aí um filho ainda assim pode ter gerado no seu coração esse sentimento de orfandade. Agora veja, é exatamente nesse aspecto que a Bíblia traz em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, a história, uma parábola, onde Jesus mostra a orfandade agindo dentro daquele lar, mesmo que o pai foi um pai exemplar, um pai amoroso, um pai trabalhador, um pai cuidadoso, um pai que se dedicava aos seus filhos, mas a orfandade aconteceu neste lar. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Abra sua Bíblia comigo.
Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou diaristas do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, versículo 18, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Está aqui, queridos, a palavra de Deus que mostra esse lar, nessa parábola que Jesus conta. Uma parábola que mostra a figura desse pai amoroso, um pai que mesmo tendo perdido o seu filho, estava de braços abertos para recebê-lo, um pai que abriu mão e deu ao seu filho aquilo que ele pediu. E eu quero deixar claro uma coisa para você: quando esse filho pede para o pai a herança, ele estava dizendo diante do seu pai que para ele o seu pai estava morto. Porque o seu pai, uma herança só é dada quando o pai morre. Mas aquele filho queria a sua herança antes dele morrer. Ele queria viver a sua vida, ele queria fazer o que ele queria da sua vida. Ele desprezou o seu pai, ele agiu com sentimentos completamente distorcidos na sua alma, reflexos de uma forte orfandade na vida daquele rapaz. E eu quero falar nessa noite justamente dos sentimentos, das atitudes, dos comportamentos que revelam, que denunciam a orfandade no teu coração. Eu volto a insistir. Mesmo que você tenha ouvido essa palavra, é bem provável que você vai descobrir coisas na sua vida que você ainda não tenha descoberto. Então, eu insisto, abra seu coração, em nome de Jesus. Vejamos alguns sentimentos de orfandade no filho mais novo. Primeiro, o seguinte: o filho mais novo foi aquele que pediu a herança e quis ir embora. O filho mais velho ficou o tempo todo com o pai. Havia orfandade nos dois. Mas olha, primeiro vamos começar com o filho mais novo. Em primeiro lugar, no versículo 12, nós vemos o seguinte: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então veja, a primeira verdade que eu quero que você entenda é o seguinte: esse filho mais novo
tinha um forte sentimento de egoísmo. Havia essa marca comportamental na vida do filho mais novo. E o egoísmo é um reflexo, é um comportamento que denuncia esse espírito de orfandade na vida da pessoa. Essa dificuldade que a pessoa tem de ter um relacionamento sadio com o seu pai. A marca, a dificuldade que a pessoa tem de ver seu pai como um pai, de relacionar-se saudavelmente, amorosamente, amigavelmente com o pai, revela essa distorção no caráter, o egoísmo. Ele só pensa em se beneficiar a todo custo. Ele não se importa com o que possa causar no coração das pessoas. O que importa para ele é o seguinte: eu preciso me dar bem. Isso, se eu não me der bem, ninguém vai se dar bem. O negócio é o seguinte: eu tenho que sair bem nessa, eu tenho que me favorecer, tem que estar bom para mim. Se não está bom para mim, não vai prestar. Ou seja, o egoísmo trabalha dessa forma no coração das pessoas, fazendo com que as pessoas só pensem em si mesmas, busquem todas as vantagens para si mesmas e tenham a tendência de se sentir o centro do universo. Ou seja, tudo gira em torno de si. O pai disse: filho, mas como é que eu vou te dividir essa herança? Você vai para onde? Você vai fazer o quê? O pai estava com o coração partido, porque na verdade o pai estava construindo tudo aquilo para os filhos. Mas aquele filho não queria saber do seu futuro, não queria saber dos planos do pai, não queria saber do seu irmão, não queria saber de ninguém, ele queria saber de si mesmo. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que acha que tudo gira em torno dela. Tudo tem que acontecer por ela, para ela e dela. É a síndrome do Messias, misericórdia. Esse filho mais novo tinha essa tendência. E justamente por sempre pensar em si mesmo, a pessoa não consegue ser tratável, conduzível. Ela não ouve conselhos e sempre faz o que dá na cabeça. Por quê? Porque ela está acostumada a viver dessa maneira. É tudo dela, é tudo para ela, é tudo por ela. Se eu não tiver, não acontece. Se não for por mim, as coisas não vão. E isso muitas vezes acontece até dentro de ministérios. A pessoa acha que se foi a oração dela que resolveu o assunto, é que se ela não tivesse posto a mão, se ela não tivesse chegado naquela hora, é perigoso, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que nós dependemos uns dos outros. Nós não podemos fazer nada sozinho. Tudo que fazemos sozinho, corremos um risco muito grande de ser contra a verdadeira sabedoria, como diz em Provérbios capítulo 18, versículo 1. Agora, esse garoto, ele era interesseiro, ele era egoísta, tudo que ele fez foi para ter retorno para si mesmo. E sabe, irmãos, essa pessoa que vive agindo dessa maneira no centro do universo e tudo gira em torno dela, é muito difícil lidar com essa pessoa. Você tenta ajudá-la, você tenta dar um conselho, você tenta mostrar para ela que dessa forma não vai dar certo. E sabe o que essa pessoa faz? Entra por aqui, sai por aqui, ela faz o que ela quer. Ela age da maneira que ela acha mais vantajoso para si mesmo. Se você tem desse tipo de comportamento, seja humilde e deixe o Espírito Santo de Deus mostrar no teu coração. É bem provável que essa atitude seja um reflexo de um espírito de orfandade na sua vida. Porque o espírito de orfandade começa nessa distorção com o relacionamento com o pai. Não dá valor ao pai, mas também porque não dá valor ao pai, não dá valor a mais nada e a mais ninguém, só a ela mesma. Tudo que faz é para ter um retorno. É diferente, por exemplo, de alguém como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu falei há uns domingos atrás sobre a fornalha. Aqueles 3 jovens que foram para a fornalha. O rei fez a estátua e disse para eles assim, para todo o reino: se você não se prostrar diante da minha estátua e não adorar, vai para a fornalha. E eles falaram assim para o rei: olha, rei, fica tu sabendo que o nosso Deus pode nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, nem assim nós vamos nos prostrar diante da tua imagem. Ah, irmãos, como eu oro e sonho para que Deus levante tal geração nos nossos dias. Geração de pessoas que não estão em busca de bênçãos para si mesmos, que não estão vindo à igreja ou buscando a presença de Deus, porque estão
interessadas naquilo que Deus pode lhes dar, não estão interessadas em se relacionar apenas com a mão de Deus, mas estão interessadas em se relacionar com a face, com o coração de Deus. Se Deus vai fazer, se Deus não fazer, sabe que Deus pode, mas não depende das bênçãos, depende da presença, depende de Deus. Essa atitude de Sadraque, Mesaque e Abidnego, dizendo eu vou para a fornalha, mas não abro mão dos valores de Deus no meu coração, é uma atitude de gente saudável, de gente que não tem espírito de orfandade. Olha para o teu coração, seja sincero. Se tem havido no seu coração qualquer resquício de egoísmo, de querer vantagem em cima das coisas, pode ser que haja um espírito de orfandade agindo na sua vida. Em segundo lugar, no versículo 13, nós vemos outra atitude que denuncia a orfandade no coração de uma pessoa. O versículo 13 diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Diga assim comigo: foi embora. Olhe para a pessoa que está do seu lado, por favor, e diga assim para ela: outro sentimento de orfandade, a fuga. Há muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de permanecer, de ficar firme, de quando tomam uma decisão a respeito de alguma situação, de um lugar, de um trabalho, de um relacionamento, ela não consegue permanecer naquela decisão. E a gente chama isso de fuga. Nas primeiras dificuldades, nos primeiros desafios, estou vazando, estou indo embora. Ela é confrontada. As pessoas, ela não gosta da maneira como de repente uma autoridade precisou corrigi-la. Sabe o que ela faz? Vou embora. E como tem acontecido isso nos nossos dias no Evangelho? Quantas pessoas têm mudado de igrejas? Não é porque essa igreja é melhor ou aquela igreja. É porque elas não conseguem ser confrontadas nos seus pecados. Elas estão sempre fugindo. Fogem de relacionamentos, fogem dos compromissos, fogem de emprego. Não para em emprego nenhum, porque está sempre fugindo. Não para em igreja nenhuma, porque está sempre fugindo. E isso é um sentimento de orfandade, irmãos. Quando o que pensa e o que quer é contrariado, já pensa em arrumar as malas. E o pior, vive fugindo de si mesmo e dos outros. É mais fácil fugir. Sabe por que essa pessoa pensa em fugir o tempo inteiro? Pelo menos 3 sentimentos levam alguém com espírito de orfandade a querer fugir. 1, porque não consegue se sentir amado, principalmente pelo seu pai, pelo pastor, pelo líder. A pessoa pode fazer o que for, pode dar presente, pode receber de braços abertos, mas porque esse sentimento de orfandade está forte no seu coração, ela não se sente amada. Então esse é um primeiro ponto porque leva a pessoa a fugir. Ela chega num lugar, ela não sente o amor de Deus através daquelas pessoas pela sua vida. As pessoas podem fazer de tudo. As pessoas podem se dedicar, podem investir, podem presentear, podem dizer palavras de elogio, mas ela está sempre de cara fechada, ela está sempre amargurada, está sempre encostada nos cantos, sempre fugindo das pessoas, fica lá encostada na parede, fazendo cara feia. Sabe, queridos, pode ser que haja um sentimento de orfandade no seu coração, se você tem se comportado dessa maneira. Segundo, uma pessoa com sentimento de orfandade é sempre levada a fugir porque ela não dá valor na casa do pai. Como é que é isso? Ela vem para uma igreja, por exemplo, e ela esquece que um dia ela foi acolhida com tanto amor. Ele esquece o quanto as pessoas daquele lugar investiram, oraram, abençoaram, se dedicaram. Quantas vezes aquela célula se dedicou em oração pela vida. Não importa. No dia que ela é contrariada, ela esquece tudo que foi feito de benefício para ela e ela vai embora mesmo. Não dá valor na casa do pai. E como isso desagrada o coração de Deus. Falta de gratidão. Se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é a gratidão dos seus filhos. Aqueles 10 leprosos foram curados, só um voltou. E Jesus não deixou de fazer a observação. Não foram 10 os curados? Só um voltou? Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é dar valor e agradecer e ser grato por uma agulha que eu ganho de presente. Isso mexe com o coração de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos entrar pelos seus portões com gratidão. Ou seja, a gratidão abre as portas de um relacionamento de intimidade com o Senhor. E o que leva uma pessoa a fugir da presença da casa do Pai
é porque ela não dá valor na casa do pai. E terceiro lugar, é porque vive se comparando com os outros. Ele gosta mais dela. Está vendo? O pastor foi na casa dele, não foi na minha casa. Acontece ou não acontece, irmãos? Olha lá, está vendo? Falei, o pastor chegou de viagem, primeiro foi na casa de fulano. Eu sabia que isso ia acontecer. Nem sabe que foi fulano que convidou. Ele nunca convida. E fica só de olho, observando aonde um vai, aonde o outro vai. Tem gente que tem ciúme da amizade. Ciúme do relacionamento. Dentro de casa, do pai com o filho, da mãe com o irmão. Até do pai com a mãe. E tem gente que chega ao extremo de ter ciúme das amizades. Ele não gosta, ele é possessivo com as amizades. Se o amigo ou o outro foi na casa de fulano, ele já fica de bico. Porque ele está sempre se comparando. Ele tem dificuldade de ver a bênção do irmão. O irmão ganha um carro, ele fica se corroendo por dentro. É bonito. Que bênção. Glória a Deus. Por dentro o coração dele está pequenininho, murchando. Ele está falando por dentro, Deus só faz com ele. Isso é orfandade, irmãos. Você vive se comparando com as pessoas. Entenda isso. Deus é um Pai amoroso e justo. Ele chamou você para um propósito, Ele chamou você para te dar uma medida de acordo com a tua capacidade, chamou o outro com um propósito para dar uma medida para cada um. Deus é justo. Você não tem que se comparar com o que o outro tem, com o que o outro é, porque você não é igual a ninguém, ninguém é igual a você. Você é você, chamado, escolhido por Deus para ser para a glória dEle. Amém? Dá um glória a Deus aí, irmão. Não ouvi nenhum glória até agora. Amém. Pode ser mais forte, dá outro glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós falamos aqui sobre 3 motivos que levam uma pessoa a fugir. Agora vamos ao terceiro ponto, que revela a orfandade. É inconsequente. No versículo 13 nós lemos que ele foi embora e ele gastou tudo. Ele só pensa no agora, ele é irresponsável. Ele não pensa no futuro, não faz poupança, não faz reservas, porque o negócio dele é gastar, o negócio dele é agora, ele não tem planejamento. A falta de organização e planejamento na vida de um filho de Deus pode revelar um forte sentimento de orfandade. Pessoas bagunçadas, desorganizadas financeiramente, desorganizadas naquilo que faz, em todos os seus projetos, seus planos, ela está sempre enrolada. Sabe por quê? Porque não faz planos para o futuro. Ela não consegue ver a vida dela daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Como esse filho mais novo. Ele ganhou a herança que era para a sua vida e para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Mas ele gastou tudo numa viagem. Inconsequência. Uma pessoa inconsequente, ela não consegue também dar valor naquilo que ela ganha. Ela gasta tudo, ela desgasta. Ela ganha um caderno para a escola que é para durar 1 ano, dura 1 mês. Ela compra um carro e mete o carro pelos buracos, atravessa as lombadas e não tem cuidado com nada que tem. Tudo na sua mão se acaba. Isso pode revelar um forte sentimento de orfandade. 4. Uma pessoa afetada por um espírito de orfandade, ela é desobediente. Ela tem uma atitude de ser independente. Ela quer fazer as coisas do jeito dela, na hora que ela quer, assim como o filho mais novo, que diz para o pai, me dá o que eu tenho que eu estou indo embora. Estou vazando, tchau, não quero mais teu cuidado, não quero mais estar na sua presença, não quero mais estar em família, eu quero viver a minha vida. Ele é independente, o pai, embora tenha aconselhado um monte para que ele não fizesse isso, no coração dele só tinha uma coisa, se beneficiar, como nós falamos, que é o egoísmo. Então ele é desobediente. E a pessoa desobediente, ela costuma ter atitudes desvinculadas, atitudes sem compromisso. Não tem compromisso com o pastor, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o líder, não tem compromisso com o pai, não tem compromisso com mãe, não tem compromisso com empresa, não tem compromisso com ninguém. Ela costuma dizer assim, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero, e é assim mesmo, ainda se gaba. Diz assim, na hora que eu sinto que não é mais, acabou, ninguém me segura. Ela acha que isso é virtude. Irmãos, isso é defeito.
isso é problema, isso é doença na alma. Deus quer te curar nessa noite. Você precisa ser liberto desse espírito de orfandade na sua vida. Há alguns textos, como por exemplo, eu já citei Provérbios 18, versículo 1, que diz que aquele que se isola busca seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há também Isaías capítulo 30, versículo 1, que fala sobre os desobedientes. Ai dos filhos rebeldes, que fazem as coisas sem tomar conselho, que fazem aliança sem buscar a minha direção. Isso é rebeldia, é independência. Ninguém manda em mim, eu namoro quem eu quero, eu faço o que eu quero, eu saio com quem eu quero, eu vou aonde eu quero, eu volto na hora que eu quero. Atitudes independentes, atitudes desvinculadas com compromissos, pode revelar espírito de orfandade. Essas são algumas características que a gente vê no filho mais novo. E nós queremos falar também sobre características de orfandade no filho mais velho. Veja, a primeira atitude de orfandade no filho mais velho, ele não consegue se alegrar com a bênção do irmão. Versículo 28, diz assim: ele se indignou e não queria entrar. Irmãos, o cara era irmão de sangue, o seu irmão passou uma época fora, todo mundo tinha medo de que ele pudesse ter morrido, o pai vivia chorando no pé da cama pelo irmão mais novo que tinha ido embora. O irmão volta, o filho mais velho fica sabendo, sabe qual é a atitude dele? Fica emburrado lá de fora, de braço cruzado, de bico caindo pelo joelho, porque o irmão voltou e o pai recebeu. Ele queria que o pai tivesse dado uma cintada, mandasse embora de casa. O que é isso, irmãos? É a pessoa que não consegue se alegrar com a bênção do irmão. Isso chama-se inveja, dor de cotovelo. Tem isso na igreja, pastor? Tem. Tem muita gente afetada por sentimentos de inveja. E sabe por quê? Uma coisa está ligada na outra. Ela tem inveja do outro porque, na verdade, ela não valoriza o que tem. Ela não dá valor às coisas e bênçãos que Deus fez na sua vida. Então ela fica se comparando, e porque ela se compara, ela acaba tendo inveja, ela acaba sentindo essa comparação e invejando o que o outro tem. Isso pode revelar um sentimento de orfandade. Um outro aspecto é melindroso. O menino disse assim, o filho mais velho: também não vou. Estava tendo uma festa para o irmão. Estava todo mundo lá, os empregados, o pai se alegrando. Irmãos, como a gente encontra gente melindrosa dentro da igreja? O que é o melindre, pastor? Eu tenho uma definição para melindre. É a capacidade que o diabo dá na vida de um crente para se indispor, para ficar de bico e perder as bênçãos que Deus tem na sua vida. Queridos, o melindre é a reação que você tem quando você é contrariado. Quando não acontecem as coisas do jeito que você queria. Quando você recebe um não. Você quer conhecer uma pessoa? Observa como ela reage diante de um não. É quando um pai, uma mãe, um líder, um pastor, um patrão fala: olha, você fez errado. E aí aquela metamorfose acontece, o bico cresce, a pessoa fica pelos cantos, começa a murmurar, começa a reclamar, fica desanimada, ela não consegue controlar dentro dela os ímpetos da sua alma e vive para baixo, sabe, porque é melindroso. Vive fazendo caras e bocas. Eu estou quase crendo, tendo uma revelação, 2 Kellner, capítulo 4, versículo 3, que existe esse espírito chamado melindroso, que entra na vida da pessoa e a manifestação é sempre com bico. É impressionante. Como é difícil você lidar com uma pessoa melindrosa. Você tem que ficar pisando em cascas de ovos, você não pode falar com tranquilidade, você não pode ser transparente, tudo ela reclama, tudo ela acha ruim, é instável, uma hora é super legal, outra hora está para baixo. É muito difícil você conviver com pessoas assim. E sabe, pessoas melindrosas, elas destroem relacionamentos. Elas acabam com a alegria, seja relacionamento de marido e mulher, de pai e filho, de namorado, de amigos, de professor, aluno, pastor, ovelha. Ninguém aguenta andar muito tempo do lado de um melindroso. Pega na mão do seu irmão aí com carinho. Diga assim: eu sei que você não é melindroso. Diga para a pessoa, olhe para ela, fala: eu sei que você não é.
Mas diga assim, mas se for o caso, pode dizer, irmãos, pode dizer. Se for o caso, aproveite hoje para ser curado. Em nome de Jesus. Amém, irmão? Outra característica, a última característica que revela a orfandade no coração das pessoas. Serve como escravo e não como filho. No versículo 29, diz assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha a atitude desse filho mais velho. Lembra que no começo do texto, o pai repartiu entre eles a herança. Ele não deu só a parte do filho mais novo. Ele pegou, repartiu e disse: vai, essa é a tua parte e essa é a parte dele. O filho mais velho recebeu a sua parte, mas mesmo assim, por causa desse forte sentimento de orfandade que havia no coração dele, e a única diferença entre ele e o filho mais novo é que o filho mais novo fugiu. Ele não teve a coragem de fugir, mas ficou problemático dentro de casa. O filho, uma pessoa órfã, uma pessoa com esse espírito de orfandade, ele é sempre desconfiado do seu pai, das suas autoridades, das pessoas que estão em posição de autoridade como líderes. Ele está sempre esperando ou ser elogiado, ou receber uma crítica para ir embora. É uma pessoa que não consegue fazer as coisas com gratidão, com alegria. Por exemplo, o pastor convoca a igreja para fazer um carrega tudo. Aí vem uma parte da igreja. Aí aquela pessoa vai lá, aquela pessoa com espírito de orfandade. Aí ela carrega, ela trabalha, ela se dedica. Aí no outro dia faz uma convocação para capinar o terreno. Aí ele vai lá. O dia que alguém chega para essa pessoa e fala assim: olha, você precisava fazer isso melhor, porque você está... Essa pessoa se revolta e ela diz o seguinte: quando me chamam para fazer as coisas, eu vou. Quando ele não, eu fiz. Agora também, só por causa de um errinho, só porque eu fiz uma coisa, ninguém valoriza o que eu fiz. Agora fica todo mundo pegando no meu pé, só por causa de um errinho, mas ninguém leva em conta as coisas boas que eu fiz. Sabe o que é isso, irmão? Isso é orfandade. Porque uma pessoa que é curada da orfandade, ela não tem dificuldade de reconhecer quando ela errou. E ela não fica apontando, mostrando aquilo que ela fez. Ela não vive de críticas e nem vive de elogios, porque ela não faz as coisas para chamar a atenção. Ela faz como está escrito na palavra de Deus: tudo que você pegar para fazer, faça para o Senhor. Não faça para homens. Se você está fazendo, não faça esperando ganhar elogios. Se um dia você veio, varreu, limpou, arrumou cadeira, não fique com essa atitude: pastor, a gente precisa ajeitar essa igreja, viu? Porque na hora de trabalhar, é 3, 4 que trabalham, é sempre os mesmos, e os outros tudo folgam. Querido, se você fez, você não fez para mim, você não fez para o líder, você não fez para o supervisor, você fez para Deus. E se você fez para Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar. Você não precisa ficar esperando elogio, você não precisa ficar de novo se comparando com as pessoas, você não precisa ficar dizendo porque o outro não fez. Quem não fez, perdeu a bênção. Quem não fez que talvez também seja alguém cheio de orfandade, egoísta, que só quer as coisas para si, nunca pensa em ajudar. Mas também não adianta você vir fazer pensando em ser e chamar a atenção e esperando ser elogiado. Faça para o Senhor, faça para a glória dele, se alegre inclusive se ninguém nem reparar que você fez nada. Sabe por quê? Porque se você ganhar um elogio de homens, você perde a tua recompensa. Mas se ninguém falar nada, é Deus quem vai te recompensar. Porque está escrito lá em Hebreus que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que você fez e faz com amor e ainda faz servindo aos santos. Então essa é a atitude correta. Esse filho mais velho, além de melindroso, não se alegrar com a bênção do irmão, ele servia como escravo e não como filho. Olha o que ele disse para o pai: nunca pequei contra o senhor nunca me deu um cabrito. Sabe o que o pai disse para ele? Tudo que eu tenho é teu, meu filho. As coisas que eu tenho são tuas. Você fez esperando que eu te desse. Por que você não pegou e não fez? É assim. Uma pessoa órfã, ela não consegue se sentir à vontade. Ela chega nos lugares, ela se sente incomodando. É lógico que eu não estou ensinando aqui ninguém a agir com má educação e ser folgado.
Mas eu estou tentando dizer para você que uma pessoa curada de orfandade, ela é segura de si. Ela chega no lugar, ela vai servir as pessoas, ela não fica esperando que as pessoas venham cumprimentar. Isso aqui cabe também dentro, sabe do quê? Daquelas pessoas que chegam no lugar e falam, nunca mais volto aqui, ninguém me cumprimentou. E você que foi cumprimentar quem? Você fica esperando que as pessoas façam. Quando a pessoa é curada de orfandade, ela não fica esperando o outro, não, ela vai lá. Olha, que saudade que eu estava de você, você não falou mais comigo. É assim que se comporta alguém curado. Agora deixa eu te perguntar, você quer ser curado desse espírito de orfandade? Você identificou na sua vida alguma dessas áreas que tem acontecido? Então deixa eu te dizer como é que se quebra isso. No versículo 18, o filho mais moço disse assim, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Sabe o que eu entendo nesse texto? Os dois filhos tinham orfandade. Os dois filhos tinham comportamentos e atitudes que revelavam orfandade. Só que um foi curado e o outro não. Qual o segredo? O segredo, em primeiro lugar, é ter essa atitude. Eu vou me levantar. Levantar-se. Levantar do quê, pastor? Levantar desse sentimento está acabando com você, levantar dessa prisão na tua alma, dessa tristeza profunda, desse sentimento de comparação, de inveja, de egoísmo, de milindre, de você ficar sempre macambúzio aí num canto. O que é isso, pastor, macambúzio? Também não sei. É alguma coisa aí que não é bom no teu coração. Aí você fica pelos cantos aí, não, irmão, levante-se. O filho mais novo estava lá sofrendo, comendo lama, comendo bolotas de porco, na situação difícil, numa crise, perdeu tudo que tinha, mas chegou uma hora que ele disse, chega de viver essa vida, eu quero te desafiar nessa noite em nome do Senhor Jesus, bate aí no teu joelho assim, ó, vai, bate aí, faz aí, bate assim, bate com a mão fechada e diz assim, chega de viver essa vida, eu não vou mais viver de cabeça baixa, com o coração oprimido, com essa mente tacanha, com essa mente limitada, definhada, com emoções completamente presas. Chega, eu quero uma vida nova, eu quero viver diferente, eu vou viver uma vida de acordo com o que Deus planejou para mim, porque eu sou filho do meu Pai Celestial, Ele me chamou para viver uma vida de vitória. Levante-se, faça como o filho mais novo, levantar-me-ei. Segundo, eu vou ter com meu pai. Você quer curar dessa orfandade? Você precisa resolver isso com teu pai, primeiro teu Pai Celestial. Se você sente que de alguma maneira o teu relacionamento com teu Pai Celestial foi afetado por causa do teu pai terreno, resolva isso primeiro com teu Pai Celestial. Fala com Ele, Pai, me perdoa. Eu reconheço que eu transferi para o Senhor, no meu relacionamento com o Senhor, aquilo que meu pai fez de errado comigo. Peça perdão a Deus. Fale para Ele, admita que você errou. Mas outra forma também de você ir ter com seu pai, se seu pai é vivo, vá ter você com seu pai. Vá atrás dele, aproveite enquanto ele está vivo, mas não tente mudar seu pai, mude você, chegue para ele e diga, pai, eu sofri na minha infância, na minha adolescência, mas não estou aqui para te cobrar, não estou aqui para te apontar o dedo nem te acusar, estou aqui para dizer para o Senhor o seguinte, senti sua falta, eu me senti órfão, e eu sei que eu falhei, porque eu poderia ter chegado no Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu tive mágoas, porque eu tive ressentimentos, porque eu fiquei distante, porque tomei decisões na minha vida independentes, não busquei conselhos, essa é uma das marcas, lembra? Atitudes independentes, fiz tudo sozinho, quero te pedir perdão, Pai. Quero restaurar o tempo perdido. E se tem coisas que seu pai errou com você, diga para ele, Pai, eu quero dizer, não para te cobrar nada, porque eu já te perdoei. Mas estou te dizendo, só para dizer uma coisa para o Senhor. Eu preciso dizer para ser curado da minha orfandade. Ir ter com o Pai. E ele disse ainda, dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Seja humilde e reconheça que você errou. Errei no quê, pastor? Foi meu pai que foi mal comigo. Você errou em ter guardado mágoa. Você errou em ter abrigado esse sentimento de orfandade que talvez você nunca tinha reconhecido. Você errou em ter guardado esse egoísmo, essa inveja, esses sentimentos distorcidos no seu coração. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte. Arrependa-se da orfandade, se isso você sente no seu coração. Se você entende que você tem sido uma pessoa prisioneira das suas emoções, essa é a noite de você ser liberto. E na autoridade do nome do Senhor Jesus,
Eu quero dizer para você que Deus nos colocou aqui nessa casa, não apenas para te ajudar a viver uma vida vitoriosa, vencedora, ser um pastor que te consola, mas toda figura de autoridade é como um pai. Eu quero que você entenda e receba essa minha autoridade de pai sobre a sua vida. Eu não estou aqui para mandar em você, eu não estou aqui para controlar a sua vida, mas eu estou aqui para te apresentar diante de Deus, em intercessão, em oração. E que você saiba que antes de eu ser uma autoridade, eu quero ser um pai na sua vida. Eu quero te ajudar a que você, em primeiro lugar, resolva isso com o seu Pai Celestial e também com o seu Pai terreno. Sabe o que a orfandade faz na vida de uma pessoa? Algumas coisas, olha, ela rouba os melhores anos da sua vida. A orfandade traz amargura. A orfandade nos faz perder grandes bênçãos. A orfandade nos faz desprezar coisas valiosas. A orfandade distorce valores do nosso coração. E eu tenho decidido pregar essa mensagem todos os anos nessa casa, até que eu perceba que essa é uma casa de gente, filhos que não estão mais debaixo de um espírito de orfandade. Se seu pai já faleceu, libere perdão para ele. Libere no seu coração. Fala: pai, eu perdoo, meu pai já faleceu, mas eu tiro essa mágoa do meu coração. E eu declaro em nome do Senhor Jesus a minha liberdade. E olha o que acontece quando a pessoa é liberta da sua orfandade. O pai disse assim: trazei depressa a melhor roupa. Roupa fala de autoridade. Você só pode ter autoridade genuína na casa do pai se você for curado da sua orfandade. Quando você é liberto desse espírito que aprisiona a sua alma, você passa a ter autoridade para lidar com as pessoas, para se relacionar, para abençoar, para ser líder, para exercer ministério. Pessoas órfãos podem até ocupar cargos, mas são uma tragédia quando são órfãos e estão em posição de liderança. Deus quer te curar. O pai disse assim: põe um anel na mão dele. O anel fala de aliança. Quando você é curado da sua orfandade, você passa a ter relacionamentos sólidos, relacionamentos abençoadores. Você passa a ter relacionamentos duradouros. Sabe aquela pessoa que não consegue se relacionar com ninguém duradouramente? Ela faz uma amizade aqui, daqui a pouco aquele amigo já vai embora. Faz outra amizade ali, aí aquele amigo não aguenta mais. Ninguém te aguenta, ninguém aguenta você, nem teu pai, nem tua mãe, nem teu filho, nem teu esposo, nem tua esposa. Em nome de Jesus, eu declaro quebrado na tua vida isso. Você vai ser uma pessoa amada, querida, mesmo com seus defeitos. Mas a orfandade tem esse poder de afastar os outros de si mesmo. Isso não vai mais acontecer com você, porque Deus vai pôr uma aliança na tua mão hoje. E vai colocar sandálias nos pés. Fala de autorização e capacitação para ir e falar. O pai mandou pôr sandália nos pés do filho mais novo, que estava voltando, dizendo assim: ó, esse é meu filho. Por onde ele andar, ele está levando o meu nome. Quando você é curado da tua orfandade, aonde você vai, as marcas do Senhor, do teu pai, na tua vida são notórias. As pessoas percebem: essa pessoa é diferente. E o último, o pai diz: trazei o bezerro cevado. Fala de festa, de alegria, contentamento na casa do pai. Quando você é curado da tua orfandade, você pode passar circunstâncias difíceis, problemas, desafios, mas nunca vai faltar alegria na tua casa. Nunca vai faltar festa no teu coração. Você vai aprender a se alegrar com as situações mais difíceis da tua vida, porque você vai ser curado dessa orfandade, porque a orfandade rouba a alegria no coração. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. E eu quero fazer essa oração em nome de Jesus. Se há alguém aqui que reconhece, identifica na sua vida esse espírito de orfandade, eu queria que você se colocasse em pé. Ninguém vai te olhar, nós estamos aqui para expor ninguém. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida e declarar cura sobre você, assim como um dia eu fui curado da minha orfandade. Então, se você enxerga na sua vida esse espírito agindo no seu coração, em alguma desses comportamentos que nós citamos, eu queria que você se colocasse em pé agora. Nós vamos orar por você. Muito bem. Você que está em pé, coloque a sua mão no seu coração. Vamos fazer essa oração. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão
por ter abrigado no meu coração esse sentimento de orfandade. Em nome de Jesus, tira da minha vida toda marca de orfandade e me faça curado, em nome de Jesus. Eu queria que nesse instante, pessoas à sua volta, eu queria que você olhasse, abrisse seus olhos e visse quem está em pé. Eu queria que você abraçasse essa pessoa e orasse com essa pessoa agora, em nome de Jesus. Enquanto você está orando, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Pai, eu abençoo essas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. E eu declaro agora, na autoridade do nome de Jesus, como um pai sobre essa casa, que seja quebrado esse espírito de orfandade nessas vidas. E ordeno agora que esse espírito maligno que tem prendido vidas, pegue seu lixo e vá embora, em nome de Jesus. E essas vidas sejam liberadas agora, sejam curadas de toda a orfandade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Você é um filho curado, livre de toda a orfandade. Quando você perceber atitudes como essa, marcando, gerando qualquer tipo de peso no seu coração, volte a afirmar que você é um filho amado do seu Pai e que não tem mais esse espírito na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.